tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live em que eu vou falar aqui com você sobre temperaturas de cor, mitos e verdades. Se tem alguma coisa no mundo da iluminação que está recheado de mitos, é o assunto de temperatura de cor. Por isso que eu acho que é importante a gente vir aqui conversar um pouquinho, falar a respeito de forma mais aprofundada, porque com certeza você já ouviu muitos mitos, talvez tenha mitos que você acredite que são verdade, então é sempre um ponto bastante importante da gente esclarecer. Muito boa tarde para quem está chegando agora. Boas-vindas. O microfone está certinho aqui, tá sem áudio mesmo? Confirmem para mim, por favor, se está sem áudio. O microfone está ligado. Uai. Tá normal? Tá com áudio? Tá com áudio. Tá com áudio, tá legal. Tá baixinho? Deixa eu ver aqui se eu aumentar o volume do meu telefone, se melhora. Ah, boa. Então, legal. Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá muito baixo? Aqui no microfone, aparentemente, tá tudo certinho. Ah, que bom. Beleza. Então, muito bom contar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Abri essa live para a gente falar um pouquinho sobre temperaturas de cor, que é um tema que assombra muita gente aí. Antes da gente efetivamente começar nesse assunto, eu queria lembrar que as matrículas para formação em Lighting Design Viver de Iluminação estão abertas. As matrículas ficam abertas por um tempo super limitado e a gente ainda tem vagas com desconto. Eu disponibilizei um primeiro lote com R$400 de desconto. A gente ainda tem essas vagas disponíveis. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação, entender todos os detalhes, falar com alguém para tirar suas dúvidas, o que quer que seja, é só você comentar aí com a palavra suporte, você vai receber o suporte que você precisar aí, seja para você conhecer um pouquinho mais sobre, seja para você tirar dúvidas, seja para você efetivar a sua matrícula, tá bom? Então, falando especificamente sobre temperaturas de cor, antes da gente entrar nesse assunto, né, da temperatura de cor em si, eu queria falar um pouquinho sobre luz branca. O que é a temperatura de cor? Nada mais é do que variações de tonalidades da luz branca. Então, começando já, né, a falar sobre essa coisa de temperatura de cor mesmo, uma coisa que muitas pessoas confundem dizerem assim, temperatura de cor quente, né, ou seja, uma luz mais amarelada, como essa que está aqui atrás de mim, por exemplo, as pessoas se referem a essa luz como uma luz amarela. Luz amarela, literalmente, não existe, né? Essa é uma forma comum, uma forma como a gente chama isso no dia a dia. Mas não existe luz amarela, a gente está falando de uma luz branca com temperatura de cor quente, uma luz branca quente, tá? Então, às vezes eu acho engraçado, porque às vezes eu faço publicações aqui no Instagram falando, por exemplo, sobre como iluminar jardins. E eu falo que não se usa luz verde, que a luz verde não é a mais adequada, faço as explicações e eu falo, olha, o ideal é você utilizar a luz branca. Aí vem um monte de gente nos comentários escrevendo, não, mas luz branca não fica legal, fica boa é a luz amarela. Mas a luz branca é luz, né, amarela, é luz branca quente. Então, não existe essa coisa de luz amarela e luz branca. A luz amarela também é luz branca, só que é uma luz branca com uma temperatura de cor mais quente. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí que é importante, tá todo mundo balizado para quando você for conversar sobre, falar com seus clientes, ir numa loja, enfim, qualquer papo mais técnico que você for ter sobre esse assunto, é muito importante você saber distinguir que a luz amarela também é uma luz branca, tá? Na formação. E o que é a luz branca? A luz branca é a luz visível, né? A luz que a gente consegue ver é uma radiação eletromagnética. Então, se você pensar no raio-x, por exemplo, raios UV, raios infravermelho, todos os tipos de raios, aí raios gama, todos esses raios são radiações eletromagnéticas. Só que grande parte delas, ou a maior parte delas, a gente não consegue ver. Dentre todas essas radiações, existe uma pequena variação ali no meio, que é uma radiação visível. Ou seja, que olha que interessante, há um slogan da Osram que diz a luz branca, branca e branca, que significa qualquer temperatura de cor
na luz natural artificial é branca. É isso mesmo. Então, uma pequena variação aí dentre desse espectro eletromagnético é visível, e isso é a luz. Então, dentro dessa variação, a gente tem várias tonalidades de cor ali. Sabe quando a gente vê o arco-íris no céu? O que é? Ela é uma luz branca que ela tá... esqueci como é que se fala a palavra agora, né? Decupada. É uma palavra desse tipo, que ela tá toda separada. Então, a luz branca é composta por luz. Ali dentro a gente tem tonalidade azul, tem verde, tem vermelho, tem todas as cores ali do arco-íris estão ali dentro da luz branca. E aí, a depender da composição dessa luz branca, a gente vai ter uma luz branca com uma temperatura de cor mais quente, com características XYZ, ou uma temperatura de cor mais fria, com características XYZ, tá? Então, lembra do arco-íris, lembra daquele experimento que a gente fazia no colégio, que tinha um prisma, o espectro da luz, né? Que tinha um prisma, que aí entrava a luz branca por um lado e do outro lado ela saía, né? Toda a luz, as cores do arco-íris, como a capa do CD do Pink Floyd, por exemplo, e outros exemplos a gente consegue ver isso. Então, isso é a luz branca, tá? É essa composição. A depender de como ela é composta, a gente vai ter luz branca com uma característica X ou Y. Então, a luz branca quente, né, que ela é mais amareladinha, assim como essa que está aqui atrás de mim, ela vai ter nessa composição dela mais tons de vermelho, mais tons de laranja, para ela ficar mais amareladinha assim. Ao passo que a luz com uma temperatura de cor mais fria, ela vai ter mais tons de azul, mais tons de verde, mais tons frios, e por isso ela vai ter uma tonalidade mais fria. Por isso que quando você vê um ambiente que está iluminado com uma temperatura de cor muito fria, ele fica meio azulado até, porque ele carrega muito azul na composição. O Johnny está com uma pergunta aqui sobre estética automotiva. Eu já te respondo, tá, Johnny? Que eles misturam a temperatura de cor. Isso é uma coisa importante. É um dos pontos que eu vou abordar aqui, tá, Johnny? Então, essa é a luz branca. E aí, a gente tem variações. Então, a norma indica o que é entendido, o que é categorizado como temperatura de cor quente, temperatura de cor neutra e temperatura de cor fria. A norma é a norma de iluminação de ambientes internos de trabalho, ela fala sobre isso. Tanto a norma brasileira quanto a norma europeia trazem exatamente a mesma classificação. Portanto, segundo a norma, todas as temperaturas de cor até 3.300 Kelvin, então são as cores mais quentes, 1.800, 2.700, 3.000, etc., são temperaturas de cor quentes. Temperaturas de cor entre 3.300 Kelvin e 5.300 Kelvin são consideradas temperaturas de cor neutra. Aí dentro a gente vê, né, de forma mais comum no mercado, de 4.000 Kelvin, de 5.000 Kelvin. E acima de 5.300 Kelvin é considerado, por norma, temperatura de cor fria. Aí a gente encontra no mercado 5.500, 6, 6.500, tá? Normalmente é o que a gente mais vê. Então, é muito importante entender isso. Segundo ponto, âmbar não é temperatura de cor. Âmbar é uma cor laranja, assim como a gente tem, né, as luminárias, aí, as fontes de luz de cores fixas, verde, amarelo, azul, etc. Amarelo não, perdão, verde, vermelho, azul, a gente tem o âmbar. Então, o âmbar é o laranja. O âmbar não é formado por todas essas cores, ela é somente a cor laranja. Então, ela vai manchar o que ela ilumina. É a mesma história da luz verde no jardim. Né? Por que a gente não indica utilizar a luz verde no jardim? Por que não é adequado? Porque ela só tem a luz verde. Então, se ela estiver iluminando uma flor branca, essa flor vai ficar verde. Se estiver iluminando uma flor cor-de-rosa, ela vai ficar verde. A gente tem 1 milhão de diferentes tonalidades de verdes, né, de folhagens na natureza, desde verdes mais cítricos até meio avermelhados. Vai ficar tudo verde do mesmo jeito. Então, fica tudo meio plastificado, porque é somente uma cor verde, ela não tem todas as cores na sua composição. Quando você ilumina com luz branca, aí você consegue sim ressaltar essas cores naturais dos elementos que tem ali. A mesma coisa o âmbar. Já vi gente falando, não, eu não ilumino o jardim com verde, mas ilumino com âmbar. Você está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com outra cor, né? Você está manchando aquilo ali. Então, âmbar não é temperatura, não é luz branca, tá? E aí,
Luz branca, outro ponto importante também, é que temperatura de cor, por mais que seja próxima, não é igual. Tem diferenças. Então já vi gente fazendo especificação assim, luminária tal, luminária tal, fluxo luminoso tal, potência tal, branco quente. Só que branco quente, tá certo, né? As variações que a gente mais vê aí no mercado são 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin. Existem outras temperaturas de cor, mas o que a gente mais vê com mais frequência são essas. Só que mesmo elas duas sendo muito próximas, há diferenças. Você consegue ver quando elas estão perto, que uma é bem mais amarelinha do que a outra. Então, se você utiliza temperaturas de cor distintas em um mesmo ambiente, a menos que seja uma coisa feita com muito conceito, né, por trás, muito bem pensado, fica uma coisa bagunçada, não fica harmonioso, não fica interessante. Então, o que eu indico para os meus alunos, o que eu faço nos meus projetos é utilizar a mesma temperatura de cor no ambiente todo. Se eu for fazer um projeto com 2.700 Kelvin, é 2.700. Se eu for fazer com 3.000, são 3.000 Kelvin, para que a gente tenha essa harmonia quando a gente está olhando aí visualmente, tá? Essa é outra sugestão que eu deixo para vocês. E eu estou falando aqui de 2.700 e de 3, mas o mesmo vale para 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000, tá? Assim por diante. Bom, e agora a gente tem algumas questões. Manuela falando, é preciso ter em conta a poluição luminosa. Morreram mais de 71.000 aves. Com certeza, poluição luminosa é um assunto muito importante quando a gente fala em iluminação, e ele está muito ligado a em qual direção essa luz é emitida. Então, a gente precisa ter um controle de facho, controle de iluminação mesmo muito grande quando a gente fala em luminárias, especialmente de áreas externas. Porque não faz sentido a gente ficar jogando luz para o alto, né? É luz totalmente desperdiçada, que atrapalha a vida animal e atrapalha nós também, tá? Saiu um artigo super interessante há um tempo atrás, falando, ele fazia uma correlação entre o aumento do percentual de pessoas, de mulheres que tinham partos prematuros com poluição luminosa. Porque a gente passa a viver num ambiente, né, em que a noite não é tão escura assim, a noite ela já é mais clara nas cidades, né, nos centros urbanos, por conta desse excesso de iluminação jogado para cima sem controle nenhum, e aí isso atrapalha o ciclo circadiano, que é o ritmo biológico do nosso corpo, e então foi feito já um estudo que conseguiu comprovar uma relação entre um assunto e outro. Mas aí a gente não está falando especificamente de temperatura de cor. Claro que esse é um assunto importante, é até um assunto que está muito em voga agora, muito em pauta, quando a gente fala em iluminação pública. A Europa está indo toda numa direção de uma temperatura de cor mais quente, quando fala em iluminação pública, pelo bem justamente das pessoas e do bem-estar animal, mas poluição luminosa em si não está diretamente relacionado a isso. A gente está falando mais com a dispersão da iluminação pro nada, né? Que é o desperdício puro de luz. Então isso é uma coisa muito importante mesmo de tomar cuidado. E aí, eu queria trazer alguns mitos, né, relacionados a essa questão de temperatura de cor, porque quando a gente vai falar com o cliente, quando eu vou, né, dar aulas aqui, dar palestras, tem muitas questões que estão muito arraigadas nas pessoas com relação a essa coisa de temperatura de cor. Então, muitas vezes eu falo, olha, você não precisa utilizar temperatura de cor fria na cozinha residencial. Esse é um mito que a gente tem muito forte aí no mercado, né? Então, muitas vezes a pessoa faz o projeto da casa inteira com uma temperatura de cor quente, aí chega na cozinha e põe temperatura de cor fria ou temperatura de cor neutra porque ouviu dizer que precisa ser assim. Mas não necessariamente tem um porquê por trás daquilo, né? E a verdade é que para a cozinha residencial você não precisa necessariamente utilizar a temperatura de cor fria ou neutra. Você pode sim utilizar a luz quente desde que você tenha a quantidade certa de luz, desde que essa iluminação esteja homogênea, desde que a área de trabalho esteja bem iluminada. Então isso é possível utilizar. Aí muitas pessoas me dizem, Ju, mas como é que eu vou enxergar bem o que eu estou fazendo? Ou eu lembro até que teve um exemplo muito forte que a menina me deu e ela falou, como que eu vou ver se a minha cebola tá cozida, né, tá corada,
se eu tenho uma cozinha iluminada com temperatura de cor quente. E aí, essa associação é uma confusão que se faz entre IRC e temperatura de cor, tá? Oi, Reginaldo, é só você comentar aí com a palavra suporte, que aí o pessoal da minha equipe fala com você via direct para a gente viabilizar a sua matrícula, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, é uma confusão que se faz entre a temperatura de cor e o índice de reprodução de cores. A temperatura de cor não... eu posso ter uma temperatura de cor fria que tem o índice de reprodução de cores melhor ou pior, ou eu posso ter uma temperatura de cor quente que tem o índice de reprodução de cores melhor ou pior. Eu ter uma temperatura de cor fria na cozinha não garante que eu vou ter uma boa reprodução de cores. Mas muitas pessoas fazem essa associação e por isso entendem que eu preciso ter uma temperatura de cor fria na cozinha. Pelo contrário, eu posso sim ter uma cozinha iluminada com temperatura de cor quente e vai ser ótimo para cozinhar, desde que eu tenha a iluminação correta e desde que eu tenha uma fonte de luz com um bom IRC. Então, se você observar aí os projetos mais elaborados, diferenciados, dos grandes arquitetos, né? Você não vê projetos com temperatura de cor fria na cozinha, realmente porque não existe essa necessidade, tá? Isso foi um mito que foi criado e muitas pessoas seguem isso sem motivo nenhum. Eu, por exemplo, nos meus projetos, eu dou preferência via de regra, claro que existem exceções, mas eu dou preferência a 2700 Kelvin nos meus projetos residenciais internos, ou se não, às vezes eu uso 3000 Kelvin. E aí, quando eu utilizo 2700, eu utilizo na casa toda, no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala, e assim por diante, na garagem, e assim por diante, tá? Então, você não precisa ficar com essa limitação. Você precisa avaliar essas coisas separadamente. IRC é muito importante, mas você precisa avaliar isso, tá? Agora, outra coisa também que a gente ouve bastante. Luz fria é para ambientes de trabalho, né? Então, novamente, ligando essa questão aí da cozinha. Por que que a gente tem essa coisa de que a luz fria é para ambientes de trabalho? Realmente, eu tenho existem estudos que mostram que uma temperatura de cor mais fria, ela é mais estimulante, ela é mais energizante. Então, se eu estou num ambiente de trabalho, que eu estou submetida a uma temperatura de cor fria, eu vou ficar mais focado, com mais atenção, com mais energia, enquanto que quanto mais quente essa temperatura de cor, mais relaxado eu tendo a ficar. Claro, né, que esse é apenas um dos fatores, mas é um fator bastante importante. Então, quando a gente fala em iluminação comercial, poxa, faz total sentido. Não tem o menor cabimento eu iluminar uma fábrica com 2700 Kelvin, concorda? Mas, novamente, numa cozinha, é um ambiente de trabalho? Mas não é diferente de um ambiente de trabalho de uma cozinha de um restaurante, de uma cozinha de um hotel, que lá tem, eu tô quase derrubando essa água no meu computador, que lá tem um monte de gente trabalhando freneticamente, que lá tá todo mundo correndo contra o tempo, tem gente fazendo coisa pra cá, tem gente fazendo coisa pra cá, um andando ali, né, trombando com o outro. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Numa cozinha residencial, por mais que você vai fazer a ceia de Natal, por mais que você vai fazer o jantar de aniversário da sua filha, poxa, você concorda que é um ritmo de trabalho diferente? A quantidade de pessoas que estão na cozinha é diferente? A quantidade de processos que acontecem simultaneamente é diferente? Então, novamente, se você tiver ali a quantidade certa de luz, né, o nível de iluminação adequado, e a uniformidade, a luz no plano de trabalho, a uniformidade, isso tudo muito bem pensado, não existe uma necessidade de você ter a temperatura de cor fria. Você pode sim ter a luz quente ali e isso não tem problema, tá? Até fazendo um parênteses aqui, trazendo essa questão que o Johnny trouxe, na verdade as duas, né? Ele trouxe aqui, né? Então aquela coisa de usar luz quente na exposição de frango para parecer carne saudável é mito. Aí, Johnny, o que fazem muitas vezes é utilizar, não é necessariamente a luz quente. Tem um LED que o nome que a gente fala é o LED temperado. Então, ele tem uma temperatura de cor quente, mas ele tem mais vermelho na sua composição. Ele não é simplesmente um LED 2700 Kelvin, né? Ele é modificado
para ele ter mais vermelho. Então isso se usa muitas vezes nas vitrines de carnes, porque o vermelho ele fica mais ressaltado, porque você vai valorizar mais esse vermelho. A carne vai ficar com aquele aspecto mais saudável. Da mesma forma que existem os LEDs que são específicos para usar em vitrines de peixes, que eles têm uma luz fria ali, um azul, o de peixe eu não sei exatamente o que é, mas ele deixa essa cor do peixe também mais viva. Então, isso existe. Inclusive, tem empresas globais aí que têm linhas de produtos inteiras voltadas para isso, mas eu sei que aqui na Europa isso foi proibido, tá? Porque, por mais que o objetivo não seja induzir o consumidor ao erro, isso pode acabar induzindo o consumidor ao erro. Pode ser que aquela carne não esteja tão fresca assim e ela fique com uma aparência de frescor maior, tá? Então, eu sei que em alguns lugares isso já foi proibido, outros isso ainda existe, ainda funciona, mas não é exatamente a temperatura de cor, mas sim o LED temperado, como a gente chama, né? Ele tem uma modificação ali no seu funcionamento, na sua composição. Agora, outra pergunta que você tinha feito com relação a das indústrias automotivas, né? Por que tem gente que mistura aí luz fria e luz quente? Realmente isso é uma coisa que não precisa fazer, né? Isso acontece também em camarim. Você via aqueles camarins com as lâmpadas assim em volta, luz fria, luz quente, luz fria, luz quente. Você não precisa usar aquilo. Você pode utilizar uma luz neutra, que aí com o IRC bastante alto, um IRC maior do que 90, se você conseguir maior do que 95 é melhor ainda, e você vai ter a melhor reprodução de cores. Tá? Essa é a melhor situação. Não existe a menor necessidade de você misturar a temperatura de cor. Além de ficar uma coisa feia, se essas temperaturas de cor não tiverem um bom IRC, não adianta nada. Então, o indicado é você utilizar ali, nesse tipo de estética automotiva, tá? Uma temperatura de cor neutra com um IRC bastante elevado, vai ser super suficiente, tá? Deixa eu ver que talvez passou uma outra pergunta. A luz de trabalho deverá ser com cerca de 4.000 Kelvin, maior grau de restituição de cores. Sobre as mesas deverá ter no mínimo 350 lux, deverá também ser uma mistura de luz difusa com luz dura. Na verdade, você não precisa ter luz dura, tá? O que você precisa ter na área de trabalho é luz homogênea em cima da mesa. A luz dura é até interessante não ter na área de trabalho porque ela forma sombras. Então, te dá aquela sensação de você estar escrevendo e tem uma sombra muito marcada embaixo da sua mão, sabe? Alguma coisa desse tipo de coisa. A gente precisa de uma luz que seja homogênea no plano de trabalho. Aí a norma, ela indica 500 lux no plano de trabalho, a depender da situação. Se for sala de reunião, ela indica 300. Mas você precisa ter essa luz que seja bastante homogênea. Mas eu não sugiro indicar nos meus projetos luz dura. Eu utilizo luz direta, difusa, para iluminação de área de trabalho, tá bom? Deixa eu ver... Acho que eu respondi a todas. Aqui. Então, esse é um outro ponto, né? Luz para ambientes de trabalho. Outro mito muito grande, luz quente consome mais energia. Por que existe esse mito? Que ele está junto com luz quente esquenta o ambiente, tá? Tá junto com esse mito. Por quê? A nossa referência de luz quente, o que são? As lâmpadas incandescentes, lembra? Aquelas lâmpadas incandescentes que elas foram banidas já do mercado. E aí, o que acontecia? Você esquentava ali, né? A lâmpada estava acesa, você ia lá mexer na lâmpada, queimava a mão. Por quê? A lâmpada incandescente antiga, né, que nem existe mais, ela tinha uma relação de produção de luz muito ruim. De 100% da energia que ela consumia para produzir luz, apenas 5% era convertido em luz, o restante era convertido em calor. Então, se eu tinha uma lâmpada de 100 watts de potência, ela só usava 5 watts para produzir luz e o restante virava calor. Por isso que ela era super quente, ela aquecia bastante o ambiente e por isso que existe uma relação muito grande, né, desse entendimento de que ela consome mais energia, porque ela consumia muita energia para me gerar pouca luz proporcionalmente ao tanto de energia que ela consumia. Depois disso, né, com a evolução aí das lâmpadas e dos equipamentos de iluminação, vieram as lâmpadas fluorescentes compactas, as fluorescentes e as fluorescentes compactas. E elas foram lançadas, num primeiro momento, temperatura de cor fria.
Então, quando elas foram lançadas no mercado, puxa, todo mundo foi para cima porque ela ela era muito mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Então, ela tinha uma relação, né, de consumo em relação ao que ela entregava para o ambiente de iluminação muito melhor. Só que como essas primeiras que foram para o mercado eram temperatura de cor fria, qual foi a relação que foi feita na cabeça das pessoas? Luz quente gasta muito, luz quente esquenta, luz fria não gasta, luz fria não esquenta. Só que não tem nada a ver, porque logo depois foram lançadas no mercado as fluorescentes compactas de luz quente, e isso não está relacionado, está relacionado à tecnologia que é utilizada em cada uma das situações. A tecnologia utilizada na lâmpada incandescente é completamente diferente da tecnologia utilizada na lâmpada fluorescente. E isso causava, né, isso dava esse resultado de ser uma lâmpada que tinha um consumo maior, uma eficiência pior e também que esquentava mais ou esquentava o ambiente. Então não está relacionado à temperatura de cor, está relacionado à tecnologia. Só que da forma como as coisas aconteceram, como a forma como as coisas chegaram no mercado, a gente teve essa relação que foi criada aí, ficou solidificada na cabeça das pessoas. Então, quando alguém te disser luz quente consome mais energia, mentira, isso é um mito. Luz quente esquenta o ambiente, mentira, isso é um mito. Por quê também? As lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas halógenas dicróicas, lâmpada par, as de tecnologia convencional, né? Não as de LED hoje em dia. Aquela é uma lâmpada que também ela emitia muito calor no facho de luz. Então você ficava embaixo de uma lâmpada dicróica, daqui a pouco você começava a derreter, assim, né? Você ficava pingando, porque ela emitia muito calor no facho. Então tudo isso contribuiu para a gente ter esse pensamento hoje em dia. Mas isso é só uma questão da tecnologia, não tem nada a ver com temperatura de cor. Toda vez que seu cliente te disser isso, você já tem agora as informações para você conseguir passar para ele, né? Para você conseguir explicar para ele. E por último, um outro mito, né, que a gente vê aí bastante, é que luz quente deixa o ambiente mais escuro. Muitas pessoas têm essa percepção, muitas pessoas têm esse entendimento. Por que que isso acontece? E isso é fisiológico, tá? Lembra que eu falei, né, que a iluminação, que a luz branca, ela é formada por várias cores ali dentro do espectro e que aí a gente tem, depende, se é uma luz mais quente, ela vai ter com mais intensidade os amarelos, os vermelhos e os laranjas, e se é uma cor mais fria, ela vai ter com mais intensidade os azuis e etc. O que acontece é que os nossos olhos têm mais sensibilidade, eles conseguem ter mais receptividade da luz para os azuis e os verdes. Então, se eu tiver dois ambientes, um do lado do outro, os dois exatamente com o mesmo fluxo luminoso das fontes de luz, ambientes idênticos, os dois exatamente com o mesmo fluxo luminoso, portanto, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Visualmente, parece que o ambiente com temperatura de cor fria, ele está mais claro, ele está mais iluminado, porque o olho humano percebe isso dessa forma. Não quer dizer que esteja, porque se você medir com o luxímetro, o resultado vai ser exatamente igual, você tem o mesmo fluxo luminoso. Agora, a forma como a gente recebe isso é diferente. Então, existem pessoas que têm essa sensação, especialmente pessoas que têm uma miopia mais elevada, um astigmatismo. Eu tenho uma amiga que tem um astigmatismo muito, muito elevado, acho que era 14, era uma coisa assim bastante alta, e ela falava, Ju, eu gosto de temperatura de cor quente, eu acho muito mais bonito, mas eu prefiro usar a luz fria porque parece que ilumina mais. E aí eu conversando com ela, e ela falou, não, eu vou tentar. Ela mudou na casa dela, só que ela usou um fluxo luminoso mais alto. E ela tá super feliz, ela tá feliz da vida. Então, não adianta, né? Tem situações, às vezes você vai fazer um projeto para idosos, um projeto para uma pessoa que tem uma restrição aí, ou uma dificuldade visual de alguma forma. Você precisa utilizar um fluxo luminoso mais alto, você vai precisar trabalhar com um nível de iluminação mais elevado. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar com luz quente, tá? O projeto, é isso que eu sempre falo, o projeto precisa ser totalmente personalizado. Não adianta fazer projeto como carimbo, né? Pega um projeto que deu certo, você sai carimbando, fazendo todos iguais. Porque cada cliente tem uma situação, uma necessidade, um olhar, um gosto diferente. Então, cada projeto precisa atender a essas características.
E é isso que eu venho prezando tanto aqui, é isso que eu busco ensinar meus alunos, é isso que eu ensino dentro do Viver de Iluminação, para que você possa não só fazer o projeto, não só fazer os cálculos, fazer um projeto correto, mas também ter segurança no que você está fazendo, para que você faça com muito mais tranquilidade e você possa defender isso perante seu cliente, você possa argumentar para ele, você possa mostrar para ele, assim como eu estou te mostrando aqui várias questões agora, que talvez alguma delas você falasse, olha, eu acreditava que isso era verdade, e você entendeu agora que não é. Então, ter esse conhecimento, essa segurança para conversar com o cliente é muito importante. E esse é um dos pontos que, para mim, são mais importantes ali dentro do Viver de Iluminação, porque eu te abasteço com todo o conhecimento teórico, todo o conhecimento prático, para que você possa ter esse entendimento, colocar isso no projeto e ir para o mercado, falar com o seu cliente, argumentar com o seu cliente com base nisso, tá? Então, se você quiser mais informações, a gente está com as matrículas do Viver de Iluminação abertas, é só você comentar aqui com o suporte que você vai receber contato da minha equipe com mais informações sobre o curso, tá? Olha lá o Johnny falando. Em lojas de roupas, funcionárias até usavam filtro solar por conta dessas halógenas. Sim, era um problema. O LED, um dos benefícios do LED é que ele não emite o infravermelho e ultravioleta no facho. Então é uma lâmpada muito mais segura nesse aspecto, e inclusive para as roupas mesmo. Tinham situações em que eu lembro que isso aconteceu uma época na Daslu. Quem lembra da Daslu? Era uma loja bem chique que tinha em São Paulo, que faliu, mas era bem chique ali na Marginal Pinheiros, e eles tinham uma situação desse jeito. Foi até um problema de iluminação, que eles tinham mostruários para as roupas, só que as lâmpadas que estavam ali eram lâmpadas halógenas, aí tinham roupas caríssimas ali naquele mostruário, que depois de um tempo você pegava a primeira roupa, ela estava manchada. Tinha um quadrado assim marcado, né? Ela estava dobrada, a hora que abria, tinha um quadrado assim marcado, desbotado, porque aquela lâmpada estava desbotando aquela roupa. Isso acontecia muito, né? Hoje com LED a gente tem uma situação muito mais segura. Bruno perguntando sobre misturar temperaturas de cor no mesmo ambiente. Por exemplo, misturar temperaturas de cor 2.700 e 3.000 Kelvin. Eu não sugiro, tá, Bruno? Porque realmente não fica harmonioso, não fica interessante. O que eu te sugiro é utilizar a mesma temperatura de cor no ambiente todo, fica muito mais coerente mesmo. Porque, por mais sejam temperaturas de cores próximas, elas são diferentes. Quando elas estão lado a lado, você percebe que a 2.700 é bem mais amarelinha. Então, a menos que você tenha um conceito por trás, um conceito muito bem feito, muito bem pensado, o que eu indico é utilizar a mesma temperatura de cor e especificar isso no seu projeto. Olha, vai ser 3.000, vai ser 2.700. Porque se você deixar muito aberto, luz quente, chega ali na hora da compra e as duas são luz quente, né? Então o cliente pode acabar misturando na compra. A Soraya, Ju, no seu curso você contempla projetos de iluminação para museus? Você leva em consideração tipo de raio luminoso e a preservação da obra? Soraya, ainda não tenho conteúdo lá sobre iluminação de museus, tenho conteúdo sobre iluminação de lojas, tá? Que é o mais próximo ali de museus, como a gente fala de exposição. Então eu falo muito disso, do facho, da fonte de luz, a área que você quer iluminar e etc. Mas conteúdo específico sobre museus ainda não tem lá. O módulo de iluminação comercial, ele tem vários tipos de ambientes, né? Tem escritórios, lojas, tem clínicas médicas, tem arenas esportivas, tem restaurantes, tem um monte de coisa. Então eu vou acrescentando ali aos poucos. Museus ainda não tem, mas é uma que eu tenho intenção de colocar aí no futuro próximo, tá bom? Se você tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso, é só você comentar com o suporte para receber o contato da minha equipe. A Jaqueline pergunta, para fazer o curso preciso saber usar algum software? Não, Jaque, porque dentro do curso eu te ensino a utilizar o Dialux, que é o software de cálculo de projeto de iluminação. O Dialux é um software gratuito, então é só você fazer o download na internet, você não precisa pagar por essa licença, e aí eu te ensino a utilizar dentro do curso. Para você fazer o projeto, você vai utilizar o Dialux e você precisa representar esse projeto de alguma forma. Você pode usar,
Você pode usar o AutoCAD, você pode usar o SketchUp, tem gente que faz com Promob, tem gente que faz no Revit. Eu tenho uma aluna que inclusive faz à mão. Então essa representação, né, que é você colocar aquilo em planta, colocar a distribuição de fontes de luz, fazer a especificação de produtos, etc., precisa fazer de alguma forma, mas não existe uma forma ideal. Isso pode ser feito da forma como você está acostumada a lidar aí no seu dia a dia de projetos. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O Cleiton falando, vou morar numa kitnet, luz quente seria o ideal para uma qualidade de sono? Sempre que a gente fala numa iluminação residencial, Cleiton, a luz quente é mais adequada, porque ela vai te trazer um ambiente mais aconchegante, mais gostoso, mais acolhedor, né? Sempre lembrando que cada ambiente ali do seu espaço, mesmo que seja um espaço pequeno, você tem microambientes ali dentro, né? Então você tem o espaço da cama, você tem o espaço de refeições, você tem o espaço de preparo de comida e assim por diante. Então cada um desses espaços dentro do ambiente precisa ser tratado na sua individualidade para você ter iluminação adequada para cada um desses momentos e cada uma dessas atividades, tá? Então tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês faz parte do meu método que eu utilizo ali no Viver de Iluminação, que é o método 4D, que são 4 assuntos que precisam ser dominados, 4 temas que precisam ser dominados para que você possa, de fato, dominar a iluminação. Então, é o domínio dos fundamentos técnicos da iluminação, que é muito do que a gente está falando aqui hoje, né, de temperatura de cor e como ela impacta nos ambientes, etc. É o domínio de produtos, porque o objetivo do projeto de iluminação não é determinar produtos especificamente, mas você precisa conhecer os produtos que existem, as tecnologias, de que forma que eles funcionam, para que você possa propor o produto que vai ser mais adequado ali para o teu projeto. O terceiro é o domínio dos ambientes, então saber que tipo de iluminação cada ambiente demanda, né? Cada situação demanda. E por fim, o domínio do passo a passo, do processo do projeto de iluminação. Porque você precisa, para que você possa atender bem ao seu cliente, não só fazer um projeto correto, um projeto completo, mas também atendê-lo no sentido de fazer as entregas adequadas, de ter as entregas completas, de você ter um fluxo de trabalho, né, começo, meio e fim, que faça sentido, para evitar retrabalho e etc. Então são esses 4 pontos aí que você precisa dominar. E esses 4 pilares estão dentro do nosso ciclo de aprendizagem. Então, o curso é composto por um ciclo de aprendizagem que tem 8 níveis. Todos esses 4 pilares estão divididos nesses 8 níveis, em que a gente fala sobre fundamentos técnicos, produtos, ambientes residenciais e comerciais, área interna e externa. A gente fala sobre o processo de projeto, eu falo sobre iluminação na prática, então, né, cálculos, como representar, como falar com os clientes, etc. Falo sobre o software de Alux, então eu te ensino a utilizar o software, e também tem um workshop dentro do curso para te ensinar, para que você possa te ensinar não, né? Na verdade é o momento, o grande finale ali, em que você vai pegar todo o conhecimento que você absorveu ali no curso e colocar isso num projeto que você mesmo vai fazer. Então vai ser com a minha supervisão, porém você mesmo vai fazer esse projeto com autonomia. Então é um plano, né, estruturado esse workshop, é um plano estruturado de 3 etapas, em que na primeira etapa eu te ensino a começar esse projeto, aí você pega e começa, você faz. Aí você pode submeter para avaliação se você quiser. Aí, uma vez feita essa avaliação, você vai para a segunda etapa, aí você continua esse projeto, né? Vai para a segunda parte, você submete para avaliação. Então, depois, né, do término de todo esse processo, você vai ter o seu projeto feito por você do princípio ao fim, sozinho, porém com a minha supervisão. Eu entendo, né, que essa parte prática é fundamental para que você possa ter domínio de fato, porque é nessa hora que a gente aprende, né? Você fica assistindo uma palestra, você assiste uma aula, vem N coisas, você aprende muita coisa, mas a hora que você está na prática, quando surge aquela dúvida que é a lei de Murphy, né? Você estudou N coisas, a que aparece ali na prática é uma que você não tinha visto antes. Você se depara com situações que você não tinha pensado antes bem, né, que elas podiam acontecer. Então, esse é o momento de realmente crescimento e de domínio do assunto. Por isso que eu fiz questão de colocar esse workshop dentro do curso, tá? Então, ele com certeza vai ser um divisor de águas aí para você.
A Soraya pergunta, gostaria de saber o valor do curso, duração, conteúdo e forma de pagamento. Então, o conteúdo esse que eu venho abordando aqui, né, Soraya, que eu estava comentando, ele é um curso 100% online e 100% gravado, o que significa que você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser no seu ritmo, tá? Ele é um curso que te entrega um certificado de 70 horas aula, então tem muito conteúdo, ele é bastante denso, e eu te proporciono aí um tempo de acesso de 2 anos. Então, durante esse período, você pode assistir e reassistir o curso quantas vezes você quiser, sem que você tenha que ficar correndo aí. Eu sei que a vida é corrida, às vezes a gente faz uma coisa, piscou, passou um ano, né? Às vezes alguma coisa acontece. Então, eu disponibilizo aí 2 anos de tempo de acesso para você conseguir assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá? O curso, ele custa R$ 1.697, mas a gente está com uma promoção no primeiro lote com R$ 400 de desconto. Então, ele está por R$ 1.297 à vista, que pode ser pago à vista ou no cartão ou no Pix, ou então ele pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. E aí, no parcelamento tem um pouquinho de juros, então é bom ficar atento à quantidade de parcelas, mas se você for parcelar em 12, por exemplo, sai 12 vezes de R$ 129,45. A gente está falando de uma parcela de menos de R$ 130 por mês, que é um curso que te entrega mais do que uma pós-graduação. Eu tenho alunos, não um só, vários alunos que já eram pós-graduados em iluminação, fizeram o Viver de Iluminação e me relataram que aprenderam mais no Viver de Iluminação, de uma forma mais didática e também conseguiram ir para a prática muito melhor do que a pós-graduação. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que é o curso mais completo do mercado de Lighting Design. Ele é totalmente didático e durante todo esse período de acesso, você tem acesso a mim para tirar suas dúvidas. Durante esse período, você tem 2 canais para tirar dúvidas. O primeiro é dentro da comunidade, dentro da própria plataforma do curso, né? Então, em cada aula, você consegue deixar a sua dúvida ali por escrito e eu a respondo. E a segunda forma é dentro da comunidade de alunos. Então, a gente tem uma comunidade que hoje conta com mais de 1.200 alunos ali dentro. Dentre os alunos tem arquitetos, designers de interiores, lojistas, engenheiros, eletricistas, gesseiros, tem pessoas, técnicos de edificação, paisagistas, tem pessoas das mais diversas áreas aí da construção civil, que essa comunidade é um local de troca de informações, de networking, de negócios, um local onde as pessoas podem se conhecer ali e fazer networking mesmo. E ali eu também tiro dúvidas. Então, às vezes, o aluno tem uma dúvida específica em um projeto, está com uma situação que não sabe o que fazer, coloca ali eu e a minha equipe, né? Nós damos todo esse suporte, tira dúvidas, tá? E, inclusive, lá na comunidade também tem uma coisa legal, que é o seguinte, aqui como eu tenho muita exposição no Instagram e no YouTube, eu recebo solicitação de orçamento de projeto de iluminação literalmente todos os dias. E eu não consigo atender a todos esses projetos, obviamente, inclusive eu estou com a agenda do escritório fechada nesse momento, eu não consigo atender a outros novos projetos. E aí, quando a pessoa entra em contato comigo, eu falo, olha, eu não consigo te atender, mas eu posso disponibilizar, posso encaminhar sua necessidade para os meus alunos, você quer? E quando a pessoa topa, que é a maioria das vezes, eu encaminho essa possibilidade de projeto lá na comunidade de alunos. Então, eu brinco que é o curso mais completo, que você tem toda a base teórica, você tem a parte prática, você tem o aprendizado do software e você ainda tem uma oferta ali de empregos, de projetos disponível para você fazer trabalhos e já começar a faturar com os projetos de iluminação. Por isso que, sem dúvida alguma, aí é o mais completo, tá, Soraya? Se tiver qualquer dúvida, se quiser mais informações, ou mesmo se você quiser efetivar a sua matrícula, é só você comentar com o suporte para você conseguir, para você ter todas as informações e falar com a minha equipe, tá bom? Bom, acho que é isso, gente, falando aqui sobre temperatura de cor. Então, sempre pensando que é muito importante você levar tudo isso em consideração quando você for fazer o seu projeto. Tá muito bem amparado, não só para tomar decisões, mas também para você argumentar com os seus clientes, para você explicar as coisas para os seus clientes, para as pessoas que estão ali e para que você tenha confiança, né? Para que você possa transmitir confiança em toda essa conversa, todo esse papo aí que você vai ter com os clientes, tá? Lembrando que as matrículas do Viver de Iluminação estão abertas, a gente ainda tem vagas com os R$ 400 de desconto.
Se você tiver dúvidas, é só você comentar aí com o suporte, ou se você já quiser efetivar sua matrícula, que a minha equipe vai te atender da melhor forma possível para poder viabilizar a sua entrada, tá bem? Muito obrigada, então, pela sua presença nessa live de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, até mais, tchau, tchau.